Olá, estimado povo de Deus da Diocese de Jaboticabal, a pedido do estimado Padre Hermínio, que trabalha conosco na Comissão de Liturgia do Regional, fui convidado a trazer uma reflexão sobre a espiritualidade pascal, né, dentro desta quinquagésima pascal, onde como igreja, como povo de Deus, nós caminhamos com o ressuscitado. Então, após nós percorrermos todo o período quaresmal, onde nós celebramos dois elementos básicos, né? O período quaresmal com a sua índole batismal e com a sua índole penitencial, né? Nós vivenciamos a Semana Santa, o Tríduo Pascal, como este grande ápice do ano litúrgico. Eu costumo dizer que, assim como nós temos um período de 40 dias nessa dinâmica batismal e penitencial, agora abrem-se para nós 50 dias de uma experiência do ressuscitado. Então, se a gente faz um exercício penitencial durante, né, a quaresma, eu diria que nós temos a oportunidade de fazer, né, também esse exercício numa outra perspectiva de vida com os 50 dias do tempo pascal. Ou seja, transcorridos para nós esses dias todos, abre-se para nós esse novo percurso, principalmente numa percepção da relação entre o Espírito e o ressuscitado, ou entre o ressuscitado e o Espírito Santo, que agem justamente para o desenvolvimento da fé, que agem para o desenvolvimento das comunidades cristãs, lógico, tudo isso na experiência trinitária, né, da realização do grande projeto do Pai. Quando nós pensamos numa reflexão acerca deste período, nós recorremos ao documento Pasqualis Solenitatis, quando lá no número 100 ele vai assim dizer, abre aspas, a celebração da Páscoa continua durante todo o tempo pascal. Os 50 dias que vão do domingo da ressurreição ao domingo de Pentecostes são celebrados como um só dia festivo, antes como o grande domingo. Então, esta experiência, né, de uma continuidade, essa experiência, acima de tudo, né, de uma percepção de como o Espírito vai movendo, vai conduzindo, vai suscitando, né? Então, viver uma quinquagésima pascal é desenvolver tudo aquilo que a espiritualidade litúrgica proporciona a cada um de nós. Então, olhar de modo para esse tempo, para esse período, né, com esse desejo de acolher um processo formativo, né? O ano litúrgico, ele essencialmente tem uma pedagogia de formação cristã, né? Quando nós temos claro que celebramos ali uma pessoa, ou seja, Jesus Cristo, e celebramos a obra da salvação que se desdobra então depois, né, em tudo aquilo que nós vamos experimentar na vida litúrgica da igreja, né, nós vamos ter esta percepção de celebrando a obra da salvação através de uma entrega total de Jesus Cristo no alto da cruz. É interessante que no desenvolvimento de nossa espiritualidade litúrgica e, consequentemente, dentro deste período pascal, é importante então que, como participantes da ação litúrgica, né, observemos como nós nos envolvemos em cada momento celebrativo.
acolhendo, por exemplo, a força sacramental das palavras ditas por quem preside, né? Acho que na reflexão da nova tradução do Missal Romano se falava muito disso, da gente não perceber apenas um novo livro, uma nova diagramação, né? Mas, acima de tudo, é uma espiritualidade através de cada um daqueles elementos revisados com a sua carga teológica, enfim, nas orações, nos prefácios, né, em tudo aquilo que a nova tradução do Missal Romano traz para nós. Por isso, essa percepção dessa força sacramental pela palavra proclamada, naquilo que é de responsabilidade de cada leitor, de cada salmista, enfim, de todos aqueles que exercem as suas funções e seus ministérios. A percepção também através dos sinais santificados, distribuídos, entregues a nós, né? Naquela força sacramental da hóstia consagrada, desta força, né? Da presença do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Então, viver esses 50 dias do tempo pascal é, de modo particular, perceber como que a espiritualidade de cada tempo vai abastecer-nos e vai trazer para nós também uma renovação espiritual. Acredito que o caminho do tempo pascal, ele é de fato uma experiência do ressuscitado, quando a luz da palavra de Deus, acompanhando de modo particular os atos dos apóstolos, né, nesse período das celebrações pascais, nós vemos a ação do Espírito Santo que age na comunidade e comunica os sinais de vida, comunicam a força do testemunho, a superação das perseguições, né, os castigos sofridos, mas, acima de tudo, eu acho que uma riqueza que eu observo muito nos Atos dos Apóstolos, uma alegria que contagia, sustenta, uma experiência de paz. Eu acho que isso são frutos do ressuscitado pela ação do Espírito Santo, que a comunidade vai percebendo e vai desenvolvendo. Então, como agentes da pastoral litúrgica, como membros, né, das equipes de celebração, dos diversos ministérios, o que cada um vai percebendo, né, dentro desta experiência do tempo pascal, como elemento de ressurreição, né, e de espiritualidade na própria vida, na própria caminhada. Então, esta espiritualidade do tempo pascal, que se desenvolve ainda nesta riqueza da palavra de Deus, né, que também vai lá na narrativa do Evangelho, onde a cada domingo, de modo particular, nos 3 primeiros domingos, nós passamos pelas aparições do ressuscitado, né? E a partir então do 4º domingo, perceber as manifestações do Eu Sou de Jesus descritos pelo evangelista João. Por exemplo, um olhar que nós podemos ter sobre a oitava pascal é as formas de encontrar-se com o ressuscitado, né? Nas diversas aparições, né? Nessa memória que o texto bíblico traz para nós, eu diria assim, como que nós encontramos diversas formas, diversas vias para poder encontrar-se com o ressuscitado. Esta espiritualidade pascal, nesse percurso, se enriquece ainda com o tempo da mistagogia, né? Para os adultos que receberam a iniciação cristã na vigília pascal. E a própria Pasquale Solenitatis, no número 103, ela vai dizer assim, abre aspas, durante todo o tempo pascal, nas missas dominicais,
os neófitos tenham reservados lugares especiais entre os fiéis. Procurem eles participar nas missas juntamente com seus padrinhos. Na homilia e segundo a oportunidade na oração universal, façam-se menção deles. Ou seja, esse tempo pascal que é essa continuidade, né, dentro desse processo educacional na fé, esse processo acima de tudo que acolhe esses novos membros, né, esses neófitos, esses novos filhos para a vida da comunidade. Existe um autor chamado Matthias Auger, que trabalha o tema do ano litúrgico. Ele vai dizer então que o tempo pascal ele possui 4 dimensões. Uma dimensão cristológica, uma dimensão pneumatológica, uma dimensão eclesial, sacramental e uma dimensão escatológica. Ou seja, nós podemos pensar no tempo do Cordeiro, no tempo do Espírito Santo, no tempo da Igreja e no tempo da plenitude. Então, de fato, quando nós percorremos as orações das celebrações, os prefácios pascais, os textos bíblicos, esses elementos são perceptíveis e convidam-nos a mergulhar na espiritualidade pascal. Por isso, queridos, ao viver o tempo pascal como uma dimensão cristológica, é recordar, acima de tudo, todo o sentido do Cordeiro Pascal. A consciência da entrega total e plena que Jesus realiza, tornando-se oferta e ofertante. Por isso, abre aspas, a Páscoa é a celebração total de nossa redenção. Em primeiro lugar, contudo, ela é comemorativa da paixão vitoriosa de Cristo e tem como ponto de referência a tipologia da imolação do Cordeiro Pascal, expresso em Êxodo capítulo 12, vai escrever Matthias Auger. Já como tempo do Espírito Santo, a 50ª Pascal nos remete à consciência da ação que ressuscita Cristo e fecunda a comunidade da nova aliança, até então fechada e tomada pelo medo e pela insegurança. Cristo ressuscitado por obra do Espírito torna-se a fonte do Espírito. O dom do Espírito é a meta pela qual tendia todo o acontecimento terreno de Jesus. A sua vida, morte e ressurreição eram finalizados principalmente para este fim, pois é somente com o dom do Espírito Santo que é radicalmente superado no ser humano o regime da carne e se instaura o regime novo do Espírito, conforme Romanos capítulo 7, versículos 5 e 6, no qual então se torna possível caminhar para uma vida nova, ainda em Romanos capítulo 6, versículo 4. Então, o autor vai trazendo para nós essa percepção, como esta reflexão, né, daquilo que é próprio do Cordeiro Pascal, daquilo que é próprio da ação do Espírito Santo nesse tempo e nessa vida. Por isso, na terceira característica, fecundada pelo Espírito Santo, a comunidade apostólica, que é a expressão da comunidade da nova aliança, rompe as barreiras e sai para anunciar o ressuscitado e testemunhá-lo com os sinais de vida. Matthias Auger vai dizer: a Páscoa é a festa da Igreja, novo povo de Deus.
Todo o mistério da Igreja tem sua origem na Páscoa e encontra nela a sua força. É muito significativo perceber claramente a ação divina, então, que coloca a Igreja em movimento, que coloca a Igreja em ação, principalmente para proclamar a misericórdia. Nós seremos identificados como filhos e filhas da ressurreição, na medida também que a misericórdia estiver presente em nossas palavras, em nossas atitudes, né? Testemunha de Cristo, então, na força do Espírito Santo, é aquela pessoa que deixa transparecer na sua vida, ou deixa transparecer a vida com atitudes e gestos de fato que ela ressuscitou. Por fim, queridos, o tempo pascal é o momento do anúncio da plenitude ou da sua dimensão escatológica. Nossa meta é o céu. Cristo realiza a obra da salvação para resgatar a dignidade humana e colocá-la novamente em relação com o Criador. Por isso, a Páscoa é a antecipação da vida nova e a espera da realização definitiva em Cristo. Então, viver com este olhar para o alto, para a plenitude da vida, a qual nos alimentamos em cada Eucaristia que nós participamos. Então, uma reflexão sobre a força da imagem e do sentido do Cordeiro Pascal, da força do Espírito, da comunidade e desse olhar para a realidade da plenitude. Então, eu quero desejar a vocês que estes 50 dias ajudem-os a viver com intensidade a força da ressurreição no íntimo das comunidades eclesiais, né? Deixando-nos, acima de tudo, conduzir pela força santificadora do Espírito. Então, desejo a vocês uma boa reflexão, uma continuidade, né? Despertando aí alguns elementos do que esses 50 dias podem trazer para cada um de nós, né? Viver esse tempo com muita intensidade, com muita atenção àquilo que a palavra, principalmente através dos Atos dos Apóstolos, suscita para nós, né? Esta evolução dentro do contexto do Evangelho, entre as aparições do ressuscitado e as manifestações do Jesus Eu Sou, né? Então, tudo isso acho que enriquece. Eu gosto muito de rezar com a oração coleta. Às vezes ali dá para a gente desenvolver tantas coisas na profundidade de uma oração coleta. Então, você que faz parte de uma equipe de celebração, no exercício de um ministério, procure perceber qual é a riqueza, né? Qual a profundidade, por exemplo, as equipes de música, né? A riqueza das antífonas, o que tudo aquilo demonstra como sinal da ressurreição na nossa vida, na nossa comunidade, né? Então, viver esse tempo como um tempo de suspiro, um tempo de renovação, um tempo de alegria, um tempo de entusiasmo, de perseverança no caminho, né? Acho que a experiência da ressurreição traz para as primeiras comunidades o processo de descoberta da fé, né? Da força do batismo, da força da comunidade que se encontra para fazer memória na fração do pão, mas acima de tudo esta intensidade de perseverar no caminho, né? Como encontramos em Atos 2:42, né? Eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, né? Na fração do pão e nas orações. Então desejo a cada um de vocês que esse tempo pascal renove a alegria de servir,
renove a alegria de estar em comunidade, renove a alegria de levar adiante, né, no mar da vida, este mesmo barco que nós estamos, que é soprado e conduzido pela força do Espírito Santo. Obrigado pela oportunidade de poder trazer essa breve reflexão e poder contribuir aí no processo formativo de cada um de vocês. Um grande abraço, Deus abençoe, sucesso na caminhada, no exercício do ministério e dos trabalhos aí na sua diocese, na sua comunidade, na pastoral litúrgica. Deus abençoe.